Bom dia, boa tarde, boa noite, escreventes. Vamos agora para o nosso guia de estudos preparado para nós aqui do Quilombo Oxê, da São Francisco. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu vou aparecer pequenininho aqui no cantinho superior direito, para que vocês vejam que o mais importante agora é o conteúdo que a gente vai falar. Pessoal, isso aqui é apenas um guia de estudo, apenas uma dica, apenas uma sugestão para quem está totalmente perdido. Quem já sabe mais ou menos como vai estudar, siga o seu planejamento ou então use isso aqui como norte e adapte para a sua realidade. Tá bom, pessoal? Vamos começar para o vídeo não ficar muito longo, não ser uma coisa cansativa e não tomar o tempo de vocês. Porque o que mais a gente precisa agora é tempo para estudar. Então, a prova do TJ, esse ano, né, ela vai ter uma mudança. Apareceu a redação, então serão 70 questões de múltipla escolha, com as opções A, B, C, D e E, e a redação, né? Hoje, a nossa explicação terá o objetivo de focar principalmente nessa parte aqui, nas 70 questões de múltipla escolha. Como você vai se organizar para estudar as N matérias que tem aí, tá bom? Então, a gente tem as questões estão distribuídas dessa forma. A gente tem o bloco 1, que é só língua portuguesa, o bloco 2, que são conhecimentos em direito, e o bloco 3, que são conhecimentos gerais, atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. Como é que a gente vai dividir e verificar o estudo de cada uma dessas partes? Bom, pessoal, primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês da nota de corte do último concurso. Vocês podem verificar aí que para a capital, a lista geral tinha uma nota de corte de 7, ou seja, 70%. A lista de negros, que é a que nos interessa, 5,4%. Eram 100 questões. Então, quando eram 100 questões, né, a nota 5,4, ou seja, 54% da prova, significavam 54 questões. Hoje, com a nossa prova de 70 questões, esses mesmos 54% correspondem a 38 questões. Tá? Então, o último colocado, né, com 70 questões, ficaria com essa pontuação de questões de 38 questões. Tá? Só que uma coisa passada não é uma garantia futura. Essa média pode ser mais alta ou pode ser mais baixa, mas isso é só para a gente ter uma ideia de que não precisa acertar tudo, acertar perto de tudo. Você vê que a média aqui, né, da nossa lista de negros, ela está girando em torno de 54%, ou seja, por volta aí de 50 e poucos por cento, um pouquinho mais da metade, né? Então é isso, pessoal. Agora, né, se a gente fosse olhar para frente, agora com apenas 70 questões, essas 54% corresponde a 38 questões. Vamos lá. Então, o cronograma de estudos, né? Algumas coisas aqui que a gente precisa deixar definido. Então, o ideal é você estudar 2 horas por dia ou mais, tá? É claro que vai ter dia que você não vai conseguir estudar 2 horas, você vai estudar 1 hora, 1 hora e meia hora que seja, mas estude todos os dias, tá, pessoal? Então, ó, no dia que não conseguir garimpar essas 2 horas, você faça 1 hora, meia hora que seja, tá bom? Não fique um dia sem estudar, ainda que pouco. Ou seja, você tem que se manter ali sempre numa constância, sempre buscando estar em contato com qualquer matéria, tá? Então, a dica que eu daria é estudar todos os dias pelo menos 2 disciplinas, tá? A não ser quando seja apenas 30 minutos, apenas meia hora, aí é mais difícil. Mas de 1 hora em diante, faça divisão. 1 hora faz meia hora cada disciplina. 2 horas, que é o ideal, faz 1 hora cada disciplina, tá? Então, que você... e essas 2 disciplinas, o que eu gostaria, né? Que você colocasse nessas 2 disciplinas, para uma coisa não ficar tão cansativa, pelo menos uma que você goste ou que você tenha mais facilidade. Porque se você colocar duas disciplinas juntas no mesmo dia, que você não gosta ou que você tem muita dificuldade,
o que que vai acontecer? Você vai se desmotivar. Então, é mais importante aqui é você colocar uma que você goste e a outra coloque uma que você precisa, que seja uma que você não goste muito, ou que você, ou que ela tenha um grande peso na prova, ou que você tenha, né, mais dificuldade, mas sempre fazendo esse balanço. Os estudos de mais de 2 horas, você pode colocar mais de 2 disciplinas. Então, hoje, por exemplo, não é todo dia, mas hoje eu tive 3 horas para estudar. Então, você pode pegar, fazer 3 disciplinas, 1 hora cada uma, ou 4 disciplinas, não sei, né? Aí você monta do jeito que você achar melhor. É, adaptar sempre ao seu conhecimento prévio da disciplina. Então, por exemplo, se você já tem uma bagagem boa, né? A gente que veio, fez a FUVEST, que a gente escreve o tempo todo na faculdade, a gente tem uma noção boa de leitura, de gramática, de escrita das palavras, ortografia, tal. Então, assim, e fora o direito. Então, em português e direito, né? Creio que a maioria tem um pouco mais de facilidade. Mas tem algumas coisas do português que são mais complicadas, algumas coisas do direito que são muito específicas do concurso. Então você vai vendo e tem aquelas matérias que você vai ter, já viu, já teve mais contato, né? Já viu inclusive na faculdade, outras que não. Então adapte ao seu conhecimento. Essa disciplina eu já conheço, eu vou estudar um pouquinho menos. Agora a disciplina que eu nunca vi na minha vida, eu vou estudar ela mais horas, né? Aqui eu já vi, eu posso, por exemplo, dependendo do tópico ali, eu já posso pular, já posso ir direto para as questões. Eu posso ir direto para, né, só bater o olho, né, marcar as partes que eu já sei, já conheço, já sei que são mais importantes, né? Ou então dar uma olhada nas questões, ver o que que cai mais. E aí vai grifando o material ali, vai deixando mais ou menos grifado. Depois não, você só faz uma revisão, bate o olho no que está grifado. Em poucos minutos você faz uma revisão e já vai para as questões. Fica mantendo aquela disciplina mais por questões. Tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui a porcentagem de questões aproximadamente, tá? Então, nós temos aqui esse em verde, é português, com 23% da prova. Então, no que eu me baseei, né? A prova de português, que é o bloco 1, ela tem 16 questões, tá? Das 70. A prova de direito tem 30 questões, que é esse azulzinho claro aqui, ó, 30 questões, tá? Corresponde a 42% da prova. E cada uma das partes aqui, ó, direito constitucional, administrativo, penal, processo civil e a legislação, que são duas leis novas que foram colocadas no edital, né, de regimento interno do tribunal. E eu coloquei aqui mais ou menos o mesmo peso para cada uma, 7%, tá? Mas isso não necessariamente vai ser assim. Vai ter, de repente, uma das disciplinas aqui que vai ter uma ou duas questões a mais que a outra, mas só para vocês terem uma ideia aqui. Então, 42% é direito, 23% é português, e o restante aqui é o resto, ó. 3% é atualidade, 3% pessoas com deficiência, 6% matemática, 13% informática e 10% raciocínio lógico. Então, pessoal, o que a gente vai ter que ter cuidado aqui? Como que a gente vai dividir? Vai ter um peso, um grau de importância de cada uma dessas partes, cada um desses 3 blocos. Então a distribuição ficou assim, ó. O bloco 1, né, língua portuguesa, tem 16 questões. É um bloco eliminatório, ou seja, você tem que acertar 50% das questões, ou seja, dessas 16 você tem que acertar 8 para continuar na briga, para continuar, para ter a sua redação corrigida, etc. Para se classificar, para não ser eliminado. Então, a, a, a grande importância desse bloco de língua portuguesa, então a português é uma matéria que sozinha ela tem uma grande importância. Se você não acertar 8 questões dessas 16, você está eliminado. Então você tem que acertar pelo menos 8, tá? Digo para vocês que isso não é difícil, não é uma tarefa impossível. O bloco 2, que é o que a gente está mais familiarizado, é o direito, pessoal. 30 questões, também tem que acertar 50%, tem que acertar 15%, tá bom? Então, esses 30% corresponde lá, ó, aquilo que eu tinha mostrado lá, aqueles 42% aqui, ó, do azulzinho claro, tá bom? O português, que 16 questões, representa 23% da prova. Então, por exemplo, por que eu coloquei essas porcentagens? Isso aqui é importante também, pessoal, para você, por exemplo, se você fala assim, não, para mim tá tudo igual, eu não vou
essa coisa de, eu tenho familiaridade com tal matéria ou não, tal, é um concurso novo para mim, eu vou dar assim, mais ou menos a mesma grau de conhecimento para mim mesmo em todas as matérias. Mas você vai ter que dividir o tempo pela importância. Então, português 23%, você vai ter que usar 23% do seu tempo para estudar português. Entendeu? Só o português. Aqui, ó, os direitos, as matérias de direito, aqui, ó, em vez de você dividir 7%, você pode dividir de uma maneira não igualitária, mas você vai ter que usar 42% do seu tempo para estudar direito, ou seja, para cada 100 minutos, para cada 1 hora e 40, né? Para cada 100 minutos você vai usar 42 para estudar direito, 23 para português e o restante aqui para as outras matérias, ó, 3% para atualidade, 3% para pessoas com deficiência, 6% para matemática, 13% para informática e 10% para raciocínio lógico. Bom, então aqui você tem o bloco 2 de direito, só que o bloco 2 de direito está dividindo, né, essas 30 questões aqui em administrativo, constitucional, penal, processo civil e legislação. Você nota aqui que nós temos 6 matérias, vamos dizer assim, tá? Sendo que a legislação são 2 legislações diferentes. Então, essas 6 matérias, se você pegar as 30 questões e dividir por 6, vai dar 5. E essas 5, mais ou menos, de cada um, vai dar aqueles 7% da prova. Tá? 5 é aproximadamente 7% de 70. Tá bom? Então, ou você faz uma divisão aqui dentro do direito igualitária ou não. Lembrando que, por exemplo, processo civil, de todas elas, é a matéria mais longa, né? Assim, das matérias aqui do direito, né? A legislação são 2 leis diferentes. Me parece que essa legislação veio um pouco comprida, então também não pode deixá-la de lado, tá bom, pessoal? E aqui o bloco 3 de conhecimentos gerais é o bloco classificatório. Então, esse aqui ele não tem um peso tão grande na prova. Cada questão certa aqui, ela vai te ajudar a subir posições na lista de classificação, certo? Ela vai te classificar, mas ela não vai te eliminar. Se você errar toda essa parte aqui do bloco 3, você não está eliminado. Mas a ideia é que você acerte o máximo possível. E aqui dentro, ó, você vai ver que atualidades e pessoa com deficiência, 4 questões. Então eu imaginei que seriam 2 para cada um, mas a gente não sabe como é que vai vir. Matemática, 4, informática, 9 e raciocínio lógico, 7. Se a gente fosse ver em termos de peso, ó, informática é uma matéria mais interessante em termos de custo-benefício estudar. Porque se ela vai me entregar 9 questões, que é mais de 10% da prova, e eu tiver bem em informática, né? E o raciocínio lógico também, 7 questões. Agora, a matemática e a atualidade já tem um peso menor, mas também não dá para deixar de lado. Depende muito. Às vezes você tem uma boa facilidade com matemática ou com as próprias atualidades e pessoas com deficiência, que também é uma lei tranquila de estudar. De repente, você juntando a matemática com atualidades de pessoas com deficiência, ó, já dá mais do que a parte de raciocínio lógico. Então, isso você vai ter que decidir, isso é uma coisa pessoal. Tá? As atualidades, eu recomendo que você estude junto com a redação. Então, no momento que eu vou fazer um próximo vídeo indicando como você vai encaixar a redação na sua preparação. E o que é interessante é você pegar essa atualidade e usar aquele tempo seu da redação. A atualidade vai ser como se fosse a teoria que você vai estudar para a redação. Você vai ficar ligado nas principais notícias, você vai fazer leituras de notícias de jornal, ou pareceres, ou qualquer coisa que você esteja vendo aí na mídia e que são temas aí da atualidade, né? Não só para responder questões, mas que vai te ajudar também a ter ideias, ou você vai escrevendo sempre um pouquinho sobre aquilo para poder ter tranquilidade para fazer sua redação depois. Próximo aqui, pessoal, agora vai entrar dentro da questão de como a gente vai estudar. Então, a primeira coisa que foi o Iago que colocou lá pra gente, tem um material já disponível sobre o ciclo EARA, tá, pessoal? Lá tem tudo detalhado, tudo bonitinho aqui. Eu só trouxe um exemplo.
tá? Então, é como você vai estudar dentro de cada disciplina. Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Exemplo, Direito Processual Civil. Então, hoje eu vou pegar, ou nesse momento agora, eu vou pegar para estudar Direito Processual Civil. Você vai fazer esse ciclo girando aqui, a gente chama de EARA, porque são as iniciais de cada uma dessas palavras, ó, estudo, aplicação, revisão e adaptação. Se você girar no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, também vai dar EARA. Tá? Tanto faz. Se você quiser escrever aí no seu rascunho e quiser fazer ao contrário, não tem problema. O estudo seria o quê? O estudo da teoria. É você assistir uma videoaula e fazer a leitura da parte teórica, tá? E isso você vai ter que avaliar também baseado se você já tem conhecimento suficiente ou não naquilo para passar direto para uma outra etapa. Senão você vai ter que ler ou assistir a videoaula. A aplicação é a resolução de questões. Então você estudou, entendeu a teoria, como é que você vai avaliar se você está sabendo? Fazendo questões, tá bom? A revisão é você pegar o material grifado ou escrever tópicos de revisão ou pegar um mapa mental, qualquer coisa que flipchart, que o pessoal usa muito, né? Aqueles cartões que tem a pergunta de um lado, a resposta do outro. Você pode fazer da maneira que você quiser. Eu sugiro agora, nessa reta final, você apenas grifar o material e bater o olho nos grifos. Porque se você for construir um material de revisão agora, falta muito pouco tempo. Você vai gastar muito tempo só criando material de revisão, escrevendo todos os tópicos numa folha, né? Mas se você achar que é melhor para você, que mesmo esse tempo perdido lá na frente você ganha, tudo bem. Faça um material de revisão. Ou você escreva tópicos numa folha, ou você pega mapas mentais prontos, ou constrói pequenos mapas mentais, ou você grifa o material e toda semana já vai revisando, vai batendo o olho nos seus grifos e vai vendo, né? E a adaptação é o que, pessoal? Tudo que você puder fazer para corrigir a sua rota. Então, eu estou acertando bastante questões de uma matéria. E eu estou muito bem, estou compreendendo, estou voando naquela matéria. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir as horas que eu vou estudar daquela matéria. E isso vai abrir espaço para eu aumentar as horas da matéria que eu estou com mais dificuldade, que eu estou errando mais. A adaptação serve para você dar uma, uma repaginada no seu material de revisão. O que você vai fazer? Tem muito pouca coisa grifada. Eu estou vendo que tem um tópico lá que está caindo muito nas questões que eu não grifei. Eu vou lá e acrescento. Ou ao contrário, tem muita coisa grifada. Eu grifei quase o material todo, tá? Cuidado com grifar o material, de não sair grifando tudo, achar que tudo é importante. Porque a revisão tem que ser uma coisa rápida. E aí você vai lá e tira um pouco de coisas ali que talvez não sejam tão importantes. Então a adaptação serve para isso, para você avaliar o que você precisa melhorar ou o que já está muito bom e você pode diminuir a atenção que você está dando para aquela matéria e vai dar uma atenção para a nova matéria. Bom, esse é o ciclo EARA, que é o que a gente já tem inclusive um material lá disponível que o Iago disponibilizou, qualquer coisa a gente disponibiliza de novo, que aí tem uma leitura explicando com calma quem fez isso, quem criou esse método, foi um cara lá de Brasília chamado Fernando Mesquita, que eu já conhecia ele, e é muito interessante, é muito bom esse ciclo EARA, tá bom? Então são só esses 4 pilares aí. A próxima coisa é a gente pensar no ciclo agora, o ciclo de estudos como um todo. Como é que eu vou distribuir as matérias, como é que eu vou fazer uma sequência das matérias? E a gente chama de ciclo de estudo porque é isso mesmo, ó, ele vai seguindo um ciclo, ele vai girando, você vai estudar matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, dá a volta toda, daqui a pouco você está na matéria 1 de novo, né? Então, você vai construir um ciclo. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora sem ser dessa maneira girando, só para você entender um pouquinho melhor. Então, um exemplo, tá? Então, vamos supor que o seu ciclo começa com português. Depois você segue essa seta aqui, ó, da esquerda para a direita. Você vai para direito constitucional. Aí vamos supor que se português você acha que é uma matéria que você tem que dedicar muito a ela, você volta no português, raciocínio lógico, português de novo, administrativo, português, processo civil. Então eu dei um exemplo aqui onde você está considerando, às vezes, você nem tem tanta dificuldade em português. Talvez você tenha até facilidade, mas como ela é uma matéria que ela representa um bloco só,
Você pode também fazer isso, estudar mais vezes ela durante a semana, ou pode ser uma matéria que você tem facilidade, você quer acabar ela logo mais rápido. Então, você chegando ao fim de uma matéria, você vai mantendo ela no modo revisão, só fazendo questões, e você abre espaço de tempo para colocar outras matérias com teoria. Então, por exemplo, aqui embaixo, né, na sequência, na segunda linha, ó, continuando, penal, matemática, legislação, informática, processo penal e atualidades. Está vendo que a gente passou por todas as matérias, sendo que português apareceu várias vezes, entende? Então, isso você pode fazer, ou você pode escolher pegar um dos direitos e fazer isso também, e ir repetindo ele mais vezes. Então, o ciclo também não precisa ser fechado, ele não precisa só aparecer uma vez cada matéria, para depois lá no, você quando voltar no começo, isso é um pouco perigoso, pessoal, porque quando você volta lá no começo, na primeira matéria, muito provavelmente você já esqueceu aquilo que você viu. Então, tá sempre voltando em algumas matérias, não precisa fazer uma coisa fechada, mas a ideia de ciclo é isso. Chegou na última, volta para a primeira, certo? E aí uma atenção que é importante ter é que vocês têm que dar mais atenção para português e direito. Por quê? Porque tem e vai exigir maior tempo de estudo, independente disso, porque elas são eliminatórias, tá? Então não faça isso de estudar só, já sei português e direito, vou só para as classificatórias, né? Elas não vão te eliminar do concurso. Então você não pode deixar nenhuma matéria de lado, mas português e direito, procure sempre colocar no seu ciclo, nunca ficar nenhuma semana sem estudar português e direito. Então, pega português, por exemplo, uma matéria lá do bloco 3, direito, uma matéria do bloco 3, tá? E assim, direito que eu falo são aquelas 6 lá: constitucional, administrativo, penal, processo civil e legislação. Então, nunca deixe de estudar essas duas porque elas são eliminatórias. Evitar as matérias parecidas para estudar em sequência. Dois exemplos que eu trouxe aqui: penal e processo penal. Então, hoje eu vou estudar duas matérias, vou estudar penal e processo penal. O que acontece? Como elas são muito parecidas, né? No penal você vai ver uma parte ali da legislação, que normalmente no TJ São Paulo é crimes contra o patrimônio. Processo penal é uma outra coisa, como que, né, são os ritos ali do processo penal. Embora elas sejam não tão parecidas, mas elas têm princípios muito parecidos. Então vai mexer sempre com a mesma área do seu cérebro e é muito mais difícil. Você vai te gerar um cansaço muito maior. Você, por exemplo, escolheu 2 horas para estudar, você ficar 1 hora estudando direito penal e 1 hora processo penal, é uma coisa que cansa. Então é melhor você colocar, sei lá, penal e português, tá? Processo penal e, sei lá, matemática. Agora, um outro aqui que é mais perigoso ainda, pessoal: matemática e raciocínio lógico. Esse sim vai ativar áreas muito mais parecidas do seu cérebro, vai te gerar um cansaço maior, entendeu? E eu não recomendo, tá? Agora, a não ser, eu coloquei a observação aqui, a não ser que isso faça muito sentido para você, e isso é muito pessoal. Você fala: não, eu prefiro estudar matérias parecidas, tudo num dia só, beleza? Vai do seu gosto, do seu jeito, tá? A recomendação que eu faço e que eu me adapto menos é essa: estudar matérias muito parecidas no mesmo dia. Acho que só tem essas duas situações aqui no nosso edital que pode aparecer alguma coisa muito parecida. O constitucional com o administrativo normalmente é muito parecido, mas nesse nosso caso aí nem tanto. Agora, outra coisa, né? Verificar sempre, que eu já falei lá desde o começo, o seu conhecimento na matéria. Não tem uma regra geral para todo mundo. O que português pode parecer fácil para um, pode ser difícil para outro. Por exemplo, direito administrativo. Para um tem mais facilidade, o outro não tem. Então, isso é muito pessoal. Não é porque o seu colega está estudando 1 hora de direito constitucional, você vai ter a mesma hora. Não, porque você, de repente, pelo simulado que você fez, você viu que você está com mais dificuldade de direito constitucional e você precisa estudar 2 horas. Ou ao contrário, você precisa só de meia hora. Entendeu? Se já acabou a matéria ou tem muito conhecimento, fique só fazendo questões e revisando aquilo que eu falei, tá? Revisando o que é? Pegar o material grifado, dar uma olhada e pronto.
com 10, 15 minutos você dá uma passada no material. Aí você escolhe se você faz uma revisão por semana ou você pode fazer uma revisão cumulativa. Então você faz uma revisão da aula 1, na semana que vem você faz uma revisão da aula 1 e 2, vai aumentando um pouquinho o tempo de revisão, mas o importante é você só dar uma passada e aí já vai para outra matéria. E também ficar fazendo questões. As questões você pode fazer o seguinte: você pode ir no site de questões, sentar lá e separar um momento da semana ou do dia e fazer questões de várias matérias, ou você pode, no final do estudo da teoria ou da revisão de cada matéria, fazer as questões, tá? Só cuidado que a maneira de você estar se testando é diferente. Se você acabou de ler a teoria e vai fazer as questões, é mais fácil, é mais esperado que você acerte muitas questões, porque você acabou de ver aquilo. Procura, depois de alguns dias, voltar e fazer aquilo sem ler a teoria. Quando você for começar uma revisão de um assunto, já faça algumas questões antes de qualquer coisa, para ver como é que você está, a capacidade que você está tendo de lembrar aquilo. Aí depois você pega a teoria e segue em frente, tá? Não fica o tempo todo só fazendo revisão e fazendo questões do mesmo assunto e não avançar. Você tem que avançar e cobrir o maior número de assuntos também do edital. E aí, conforme você vai fazendo só revisão e questões, ou seja, você vai tendo uma passagem muito rápida em matérias que você já sabe e em matérias que você já acabou de estudar. Então, o que você vai fazendo? Vai colocando outras matérias no ciclo, vai inserindo ou vai aumentando o número de horas de uma determinada matéria. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi meio que um resumo, é uma dica, é um norte só para quem está perdido. Espero que tenha ajudado. Não é uma regra, tá? Não tentem seguir isso à risca. Eu sei que a realidade de cada um é uma, cada um tem seu momento, aí, seu tempo de estudo, de estágio, de trabalho, de matérias que está fazendo na faculdade, tá bom? Trabalhos, provas, então a gente tem que meio que conciliar com tudo isso, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente é um resumo do que a gente vai precisar aí e algumas sugestões, tá bom? O ciclo de estudos, qual que é a vantagem do ciclo de estudos? Ele não é calendário semanal. Ó, quero que você olhe aqui, ó, a sequência aqui, ó, português constitucional, português. Aqui eu não coloquei aqui, tem que ser segunda-feira, terça, quarta. Não, você vai seguir essa sequência. Quando chegar no final, você volta. O que acontece? Se chegou um dia aqui, na hora de você estudar, sei lá, raciocínio lógico, aqui, ó, quarto quadradinho aqui, raciocínio lógico. Você teve um problema, fiquei doente, estou passando mal, estou com dor de cabeça, eu tive um imprevisto, não vou conseguir estudar isso aqui. Isso é uma terça-feira durante a semana. Eu só vou conseguir voltar a estudar amanhã, quarta-feira. Então, o que você vai fazer? Na quarta-feira, quando você pegar para estudar, você vai começar aqui do raciocínio lógico e vai seguir em frente, português, administrativo, certo? Então, as sugestões é essa, ó. O ciclo de estudo não te prende a um calendário semanal. Você vai seguir aquela sequência ali. Vai seguir na sequência. Parou por algum motivo, no outro dia ou daqui a 2 dias você continua de onde você parou, tá? É um ciclo, você vai girando ali o ciclo, tá? Então ele não te prende a um calendário semanal. Defina a sua sequência, então a sequência que você achar melhor para você e siga, ou seja, vai seguir a sua sequência. Não saia da sua sequência. Não conseguiu estudar um dia, no dia seguinte continue da onde você parou. E você pode ir ajustando conforme achar melhor. Se você vê que você está acertando muitas questões, está muito claro para você uma matéria, diminui a carga dela, diminui. Estou estudando 2 horas de uma matéria, sei lá, por semana. E não precisa, estuda, joga para 1 hora e essa 1 hora que está sobrando, você coloca uma outra. Entendeu? É você que vai ajustando. É aquela coisa da adaptação lá do ciclo EAR, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês. Então esse videozinho aqui, ó, deu 29 minutos, né? No caso, meia hora. É isso, acho que é suficiente. Não quero tomar mais tempo de vocês. Obrigado, um abraço, bons estudos e vamos aí, juntos, rumo à aprovação.